Oi, crianças! Bom, a nossa atividade de hoje vai ser O Pássaro Cativo, escrito por Olavo Bilac. Quem foi Olavo Bilac? Olavo Bilac foi um jornalista, né, um poeta brasileiro muito conhecido, e ele era um grande defensor da liberdade, né? E por isso ele escreve aqui essa poesia sobre o pássaro cativo, que vocês só olhando o desenho, vocês já conseguem imaginar um pouco do conteúdo dessa poesia, porque olha a cara do passarinho, né? Preso dentro de uma gaiola, né? E até numa situação que muitas vezes a pessoa se sente presa, como nós estamos sentindo hoje, né? Nós estamos o quê? Todos dentro de casa por causa de uma pandemia e a gente não pode sair, né? Sai com muita restrição. E imagina o animal, o passarinho que vive preso ali dia após dia, né? Isso não se faz com nenhum animal, né? Nem com passarinho, nem com nenhum animal. Viver preso. Os animais não foram feitos para viver dentro de gaiola, para viverem presos. E Olavo Bilac, ele foi esse escritor e que ele defendia essa liberdade da pessoa ir e vir. E aí ele também foi o autor do Hino à Bandeira, né? Foi quem escreveu o Hino à Bandeira. Essa poesia vai falar de um passarinho, né, que estava preso na gaiola, e Olavo Bilac fala assim: se ele pudesse falar, o que será que ele falaria, né? E aí ele bota lá no final, olha, quero voar, essas coisas o pássaro diria. Se pudesse falar, e a tua alma, criança, tremeria, vendo tanta aflição, e a tua mão tremendo lhe abriria a porta da prisão. Porque se o passarinho pudesse falar, será que ele gostaria de ficar aqui dentro? Tem um pedaço da poesia que fala, né? Não adianta você me dar alpiste, né? E nem me colocar numa gaiola dourada, né? Pode ser a gaiola mais bonita, mas nada em troca da liberdade, né? De poder voar e de poder pousar nas árvores e pousar onde ele quiser. Então é uma poesia muito bonita que vocês vão ler e depois vão preencher a interpretação do texto, tá? Disse assim, ó: após ler o poema O Pássaro Cativo, circule as palavras que você não conhece. Se tiver palavras que você não conhece no texto, vocês vão lá e vão circular. Com a ajuda do professor e de seus colegas, procure saber o significado dessas palavras que você circulou. Essa aqui vai ser a ajuda do dicionário. Vocês vão pegar o dicionário e as palavras que vocês circularem, vocês vão ver, vão procurar o significado. Depois, no poema Abolicionista, por que é abolicionista? Porque fala de liberdade. Olavo Bilac compara a situação de um pássaro que cai no alçapão com a de muitas pessoas de sua época. Que situação é essa? Antigamente, né, o que acontecia? Na época de Olavo Bilac, tinha muita escravidão. E aí é comparado esse poema com essa situação. E aí vocês vão olhar aqui, olha, diz assim, qual situação é essa? A situação de quê? De escravidão. E ele mesmo fala aqui, ó, quer ver, ó? Armas num galho de árvore, o alçapão, e em breve uma vizinha descuidada, batendo as asas, cai na escravidão. Então, na escravidão, o que acontecia naquela época? As pessoas, elas não tinham liberdade, né? Elas eram escravas e elas eram vendidas, né, como produtos. Muito triste isso. Aí vamos lá, vamos virar a página. E aí fala assim: no poema, o que o pássaro ganha em troca da sua liberdade? O que ele ganha, né, em troca da liberdade dele? O poema afirma que se os pássaros falassem, diriam que preferem o que a natureza oferece. Retire do texto e escreva a seguir uma dessas oferendas da natureza. Quer dizer, se o pássaro falasse, ele queria tudo que a natureza pode dar para eles. E aí vocês vão escrever, porque diz direitinho lá o que a natureza oferece para os pássaros. Assinale a frase que apresenta a ideia principal do poema, o pássaro cativo. Então, respeite os animais e as plantas? Não há o que compense a perda da liberdade? Devemos preservar a natureza? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Qual é a ideia principal desse texto? Muito fácil, né?
Com base na ideia principal, escreva outro título para ele. Que título você daria a essa poesia, sem ser Pássaro Cativo? O que vocês colocariam como título? Olavo Bilac é um poeta parnasiano. O parnasianismo foi um movimento literário do final do século XIX e começo do XX. O escritor desse período procura uma linguagem correta, elaborada, formal. Você acha que o Pássaro Cativo tem essas características? Você acha que tem uma linguagem formal, uma linguagem correta? Sim ou não? Só está perguntando sim ou não. Mas a gente já lendo o início da poesia, a maneira como ele escreve, a gente já consegue perceber o tipo de linguagem que ele escreve essa poesia, tá? Façam tudo direitinho e qualquer dúvida é só falar comigo. Tchau!